esteja em nossos corações. Nós muitas vezes não compreendemos por que determinadas situações acontecem em nossa vida. Nós estamos vivendo um momento muito específico da nossa história espiritual, um momento de encerramento de ciclo evolutivo, de transição planetária, pleno de transformações, seja do ponto de vista individual ou coletivo. E de acordo com o Evangelho, tudo ocorre de acordo com os desígnios de Deus. Então, Deus, em sua infinita bondade e amor, em suas infinitas perfeições, sendo Ele soberanamente bom e justo, jamais nos abandonará, seja qual for a situação que nós estivermos atravessando. Sempre virá algo para nos sustentar. Ele sabe das nossas dores, dos nossos pensamentos mais secretos, daquilo que nos preocupa, e Ele sempre vai encaminhar de alguma maneira, alguma forma, de nos ajudar, de nos inspirar para passarmos, atravessar esse momento. Muitas vezes carece-nos as forças físicas, chegamos muitas vezes ao esgotamento emocional por conta das provações, de tantas situações que nós estamos vivendo, mas ao lado de cada dificuldade, Ele vai dar o amparo. Ao lado de cada lágrima, Ele vai nos propiciar a consolação, né? Basta que nós possamos buscar, né? E todo momento de dificuldade é um momento para a gente refletir sobre aquilo que nós precisamos melhorar em nós. E uma das questões apresentadas no Evangelho desse nosso estudo de hoje é sobre a questão dos desencarnes, né? Por que algumas pessoas desencarnam enquanto outras não, né? Ficam aqui passando por situações, inclusive, difíceis, né? Situações de decepção. Porque morrem muitas vezes aqueles que são jovens e ficam aqueles que estão há longos anos passando por problemas e dificuldades. E a resposta é que nem sempre nós compreendemos ali os desígnios do nosso Pai, né? Que o bem, ele se encontra muitas vezes aonde nós acreditamos ver o mal. Que existe uma sábia previdência, né? Muitas vezes uma situação que nos ocorre é para nos proteger, é para nos ajudar, sem que a gente consiga perceber, para o nosso bem. Muitas vezes vemos a fatalidade ou a dificuldade, onde na verdade Deus está nos enviando um benefício. É difícil porque quando a gente está na dor, a gente não consegue muitas vezes enxergar. Mas é como se a gente tivesse um remédio, né? Que é amargo, mas que ele vai nos ajudar na nossa cura, na nossa libertação. E um dia nós vamos entender. Então, Deus, na sua infinita justiça, Ele não quer nos infligir penas cruéis, né? Ele não quer que a gente sofra. Na verdade, existe ali na situação que nós estamos vivendo um objetivo inteligente. E se nós olharmos com atenção, com a ajuda do nosso anjo da guarda, nós vamos encontrar uma razão divina, uma razão regeneradora, algo para nos transformar, né? Como a lagarta que vai para o casulo e que um belo dia se torna a borboleta, né? Ela passa ali um período vivendo determinadas experiências para a sua transformação. E a morte prematura, né? Frequentemente é um grande benefício, olha só, que Deus concede àquele que se vai. Deus permite que algumas pessoas se libertem, né? A morte, nesse caso, seria a libertação das misérias da vida, ou até mesmo de situações que a pessoa poderia viver que levaria ela à perdição. Então, quem morre na flor da idade, existe para isso um motivo, seja qual for, né, a idade, na verdade. Não é uma fatalidade, é na verdade Deus, na sua sabedoria maior, que julga que naquele momento, naquela situação, naquele contexto, a pessoa precisa partir para o plano espiritual. Então Deus, a sua inteligência suprema, junto com o amor,
está proporcionando para nós, na verdade, um benefício. E para aquela pessoa, principalmente para aquela pessoa que se vai, né? Que ela se liberta. Então, a nossa visão, muitas vezes, não consegue enxergar, né? Ele fala que a nossa visão é um pouco estreita, a gente não consegue ver todos os ângulos da situação. Então, ele até faz uma pergunta: quem garante que aquele que sobrevive, né, não teria uma vida de extremo sofrimento e dificuldade, né? Uma vida cheia de amarguras. E que nós não devemos esperar as esperanças da terra, não devemos nos focar nessas esperanças da terra, do poder, do dinheiro, da fama, dos bens materiais, mas que a nossa felicidade depende das esperanças espirituais, ou seja, das virtudes, do amor que nós construímos no dia a dia, do bem que nós fazemos para o próximo. Então, que nós possamos aceitar a vontade divina em relação àqueles que desencarnam. É difícil, não é um momento fácil, mas se nós pedirmos, Deus há de nos conceder, através dos bons espíritos, a força, o entendimento, né, que nós devemos pensar que o que aconteceu foi o melhor para aquela pessoa. E se nós amamos aquela pessoa, nós queremos o bem dela, né? O Evangelho diz, principalmente às mães, né, que perderam seus filhos, que é uma dor tão pungente, né? Mas ele diz o seguinte, ó: vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Ou seja, esse amor não se rompe jamais, né? Então, a pessoa que desencarna vai para o plano espiritual e continua ligada a nós, né? Através do pensamento, do sentimento. Mas eles falam para a gente não se entregar a dores desarrazoadas, né? A aflições desarrazoadas. Precisamos continuar a nossa vida, porque senão, né, isso aflige as pessoas que desencarnaram. Então nós temos que orar por elas, né, pedir a Deus por elas, mas não nos entregarmos a essas dores desarrazoadas, como o Evangelho, né, nos explica. E aceitarmos a vontade de Deus, porque quando nós aceitamos, nós angariamos benefícios para nós e para aqueles que nós amamos. Então, os nossos entes queridos que se foram não estão desamparados, a providência divina está cuidando deles, né? E se nós pedirmos com muita fé nas nossas orações, a consolação virá para nós. Nós sentiremos a força, nós sentiremos o amor, nós sentiremos o abraço dos amigos espirituais. E com certeza, esse momento difícil que nós estamos passando irá passar. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.